Você está na Nova FM 102.7. Nós estamos aqui tratando sobre divórcio com o Dr. Paulo, Dr. Alessandro, um programa para a família direcionado para você. E você que está na sintonia certa do seu rádio 102.7 Nova FM, vai falando para todo mundo aí que toda segunda-feira vai passar aí 10 horas da manhã até às 11 o programa Dúvidas e Soluções. E se você tem alguma dúvida ou soluções, é só você mandar o seu e-mail para duvidasesoluções@globo.com, ok? Vamos continuando por aqui com mais uma pergunta. Caso tenha sido feita uma escolha de um regime diferente da comunhão parcial de bens, esse caso tem que ser analisado caso a caso. Existem excludentes nesse tipo de situação, como por exemplo, os casos havidos de apartamentos que são tidos como doação para o casal, ou se não, os que vêm de herança. Nessas situações, os bens não se comunicam, são ou do herdeiro que recebeu esse bem, ou se não, da pessoa que recebeu a doação. A união pública, duradoura e contínua de duas pessoas que não estão ligadas pelo vínculo do casamento. E recentemente tivemos uma decisão do STF que está vinculando toda a nossa justiça, reconhecendo os vínculos afetivos entre casais homossexuais. Núcleos familiares diversos têm sido criados a partir dos laços de afetividade, não particularmente os consanguíneos, mas os laços que fazem as pessoas terem uma comunhão plena de vida. O que seria comunhão plena de vida? Objetivos comuns, metas comuns que fazem essas pessoas ficarem unidas. Ou seja, tudo que for constituído durante essa união, ele é dividido entre ambos. Tem se admitido hoje em dia, inclusive, a adoção de crianças nesse sentido. Algumas considerações aqui para o Dr. Alessandro. Inclusive, Luiz, nesse tema que o Dr. Paulo expôs, em relação a casamentos homoafetivos, o STJ vem admitindo o casamento mesmo realizado em cartório de homossexuais, inclusive com todos os benefícios que um casal heterossexuais teriam. Muito bem, tá vendo? Ó? Informações importantes para você aí, que muita gente que tá na sintonia não sabe, né? São coisas simples que as pessoas, às vezes, por falta às vezes de tempo, correr atrás e saber se informar melhor, não tá bem informada, a família não tá bem informada. Esse programa tá no ar por isso, né? Dúvidas e soluções, com mais uma pergunta lá de Cotia, a Antônia Soares. Ela pergunta aqui, em quais casos a mulher não tem direito da pensão alimentícia? Essa vai pro Dr. Alessandro. Luiz, deixando bem claro também uma outra situação, não é só a mulher que tem direito à pensão alimentícia num divórcio. Quebrando esse mito, no divórcio, tanto o homem quanto a mulher que consegue provar a necessidade desses alimentos tem direito sim à pensão alimentícia. Tanto o homem quanto a mulher perde esse caráter de necessidade quando, ou seja, perde o direito de pensão alimentícia quando contrai um outro casamento ou se não vive em união estável com um outro parceiro. Então, assim, a partir do momento que ela extingue esse requisito necessidade, também extingue o direito de receber a pensão alimentícia. Extingue de que forma também? Quando você começa a exercer atividade laborativa, ou seja, começa a trabalhar, a oferir o rendimento, isso também vem a acabar com a necessidade de você receber a pensão alimentícia. Lembrando sempre que essa pensão alimentícia ela acessa tanto para o homem quanto para a mulher. Muito bem, então, no caso, se o homem ou a mulher, no caso, rompeu um relacionamento, um casamento, começa outro relacionamento com outra pessoa, isso também influi na pensão, ela perde o direito da pensão alimentícia, né? É isso mesmo, né, doutor Alessandro? É isso mesmo, Luiz. Lembrando, né, que não é só o requisito casamento, contrair novas núpcias com outro parceiro, e sim perder o requisito necessidade de receber essa pensão. Tudo da pensão alimentícia vem da necessidade de ambas as partes. Mais uma pergunta chegando por aqui: como funciona a separação de casais que não formalizam a união? Dr. Paulo? Nesse caso, estamos diante do Instituto da União Estável. A união estável, como explicado logo no começo do programa, é uma união pública, duradoura e contínua entre duas pessoas que é tido como se casamento fosse. Inclusive, a lei considera como uma entidade familiar. No caso de separação de casais que não formalizaram essa união, há dois aspectos a serem vistos. O primeiro é se existe um reconhecimento dessa união estável em cartório. Casais
casais de toda parte, principalmente em casos de financiamento imobiliário, têm feito esse tipo de situação. Vão até o cartório e pedem uma escritura pública de união estável. Caso exista esse documento, a ação pertinente para resolver essa situação é a dissolução de união estável. Caso não tenha sido feita nenhum reconhecimento nesse período, a ação mais interessante para todos os interessados seria o de reconhecimento e dissolução de união estável. Nesse caso, você vai ter que fazer prova de todo o período que teve como se fosse casado, desde a data inicial até o rompimento. Provas nesse sentido geralmente são testemunhas, porém tem se admitido também fotos de casais, documentações que chegam em nome de ambos, cartas, recibos. Isso tudo vai fazer o conteúdo probatório para que se reconheça e logo em seguida se dissolva essa união estável. Muito bem, tá, explicações, doutor Paulo. Muitas perguntas chegando aqui, uma aqui lá de Barueri. Tiago Antônio tá perguntando aqui pra gente, para o doutor Paulo e para o doutor Alessandro: em média, quanto tempo um divórcio é oficializado pela justiça, doutor Alessandro? Em média, não temos um cálculo preciso de saber, em média, quanto tempo demora. Levamos em consideração que o divórcio extrajudicial, aquele realizado em cartório, ele tem uma durabilidade curta, ou seja, é rápido, imediato. Você consegue resolver ele em pouco tempo. O divórcio realizado consensualmente, qual seria esse? Aquele divórcio entre as duas partes estão de acordo. As duas querem se divorciar. Ela também tem uma durabilidade curta, é rápido também. Diga-se de passagem que em alguns cartórios e alguns fóruns admite o divórcio no mesmo dia. E levando em consideração o divórcio litigioso, onde o casal não consente em partilhar bem, em partilhar os alimentos e assim por diante, a durabilidade dele é um pouco mais estendida, levando em consideração em uma média de quase 2 anos para conseguir decretar um divórcio. Muito bem. Programa Dúvidas e Soluções. Mais perguntas chegando. Qual a diferença entre separação e divórcio sobre o aspecto jurídico, doutor Paulo? Essa é uma questão controvertida, viu, Luiz? Até hoje os tribunais não têm chegado a uma conclusão sobre isso. Com a Emenda Constitucional 66 de 2010, hoje em dia não é mais obrigatória a separação prévia ao divórcio. Antigamente, anterior à Emenda Constitucional citada, o casal tinha que passar por um procedimento prévio, ou seja, retirava-se as obrigações do casamento através da separação e somente após 1 ano da decisão da separação convertia-se em divórcio, rompendo-se os laços matrimoniais. A partir apenas do divórcio é que era possível contrair novas núpcias, contrair um novo casamento. Hoje em dia, a grande maioria entende que ser dispensável a separação. Ainda existe uma parcela da doutrina que entende que a separação atinge um público específico, a camada mais religiosa da população, que não aceita o divórcio, não aceita que haja outro casamento. Porém, esse procedimento é totalmente dispensável. Hoje em dia entra-se diretamente com o divórcio, processo bem mais célere, sem tantos requisitos, onde simplesmente se afirma que não há mais o afeto, onde não há mais o interesse de continuação do convívio. Ressaltando um pouco aqui, Luiz, esse instituto separação, antigamente ele existia também para que o casal, com o decorrer, com o lapso temporal de separação para divórcio, pensasse um pouco, refletisse melhor, e muitas vezes esse casal voltava. Então o juiz decretava a separação, que ele pendia de 1 a 2 anos, e assim por diante o casal pensava, refletia: será que é melhor então nós divorciarmos? Será que é melhor não? Com a Emenda Constitucional 66 acabou o instituto de separação, então não há mais esse lapso temporal, você já vai direto para o divórcio. Muito bem, muitas perguntas chegando por aqui, programa Dúvidas e Soluções, e eu estou vendo aqui uma pergunta do Clever, é isso mesmo, deve ser isso mesmo, né? Clever Santana, ele mora lá no Jardim Marabá, e
ele pergunta o seguinte: o que muda quando um dos pais inicia outro casamento ou união estável? Kleber, então, nessa situação, existe 2 pontos a serem lembrados. Quanto aos filhos, não muda em nada. Então, no divórcio será decretado a guarda dos filhos, o regulamento de visitas e assim por diante. Contraindo outras núpcias, contraindo outro casamento ou se não a união estável, com os filhos não muda em nada. Os pais poderão ainda visitar os filhos, poderão ter e manter a guarda deles e assim por diante. O que muda é referente à pensão dada ao outro cônjuge ou ex-cônjuges. Programa Dúvidas e Soluções continuando aqui na sua Nova FM 102.7, a sintonia certa do seu rádio, dando sequência ao programa aqui da Nova com o Dr. Paulo e Dr. Alessandro, esclarecendo as suas dúvidas sobre divórcio, separação, pensão alimentícia. Programa Dúvidas e Soluções, você mandando seu e-mail para cá pra gente, tá? Dúvidas e Soluções @globo.com, sem tio e sem acento. Vamos aqui a mais uma pergunta do Flávio. O Flávio, ele mora lá no Jardim Flórida, em Budas Artes. O que muda quando um dos pais iniciam outro casamento na união estável? Bem, Flávio, como foi ventilado em perguntas anteriores, em relação aos filhos, não muda nada. Continuará a exercer esse direito. Visitará os filhos no período denominado, também muito bem, permanecerá com a guarda dele. O que vem a mudar seria em relação ao recebimento da pensão alimentícia do outro cônjuge, porque aí você cessa a necessidade desse cônjuge receber a pensão alimentícia. Então, a única coisa que vem a mudar nessa sua pergunta. Muito bem, programa Dúvidas e Soluções, chegando muitas perguntas por aqui, agradecendo aí a audiência, né? Você na tua casa aí, a dona de casa já preparando o almoço, né? O maridão daqui a pouco vai em casa almoçar, ou se não o Ricardão esperando para o almoço estar pronto. Nós estamos falando de divórcio, então de divórcio tem separação de separação, quem é que vive sem alguém, né? Ninguém vive sozinho, e o Ricardão tá sorto por aí, viu? Estamos falando de divórcio aqui, isso tem tudo a ver com o assunto, então a dona de casa já está preparando o almoço, eu estou dando aqui um ar de um pouco de humor aqui no programa, mas o assunto é sério, né? Vamos lá, com mais uma pergunta aqui, interessante, viu, doutor Paulo? O Tiago Ribeiro, ele mora lá no Butantã, né? E ele está perguntando aqui como fica a situação dos filhos no caso de inseminação artificial, se muda alguma coisa, o que acontece, porque eu vou passar a palavra aqui para o Dr. Paulo. Oi, Luiz. Então, no caso de inseminação artificial, em relação aos filhos, nada muda. No nosso Código Civil de 2002, é presumida a paternidade dos filhos havidos durante o casamento. Com relação à inseminação artificial, tendo o material genético sido retirado de ambos os cônjuges, das duas partes do casal ou não, havido durante a relação e com autorização de ambos, eles são reconhecidos como filhos normais. Desde 1988, com nossa Constituição Federal, não há mais diferença entre filhos havidos durante o casamento ou filhos tidos fora do casamento. Todos têm direito a alimentos, todos têm direito à herança e é protegida a filiação de todas as formas garantidas pela lei. Muito bem esclarecido pelo Dr. Paulo sobre a inseminação artificial. Muito bem, mais perguntas. Esse aqui não quis se identificar, mas ele quer saber sim, na separação, o que implica o filho ser maior ou menor de idade. Vamos supor, se ele é menor ou maior, na separação, o que implica isso aí, doutor Alessandro? Na realidade, Luiz, não implica em quase nada. A única diferença vai ser se esse filho é menor de idade ou maior de idade. Com o filho menor de idade, há necessidade de você discutir a regulamentação de visita, bem como os alimentos a serem ofertados a esse menor. Muito bem, o Tiago lá de... Qual o bairro dele aqui? Deixa eu ver aqui, tá escrito... Mitsutani, é isso? É Mitsutani? Jardim Mitsutani. Ele está perguntando aqui para o Dr. Paulo ou Alessandro, na separação, o que implica o filho ser maior ou menor de idade? Dr. Alessandro? Tiago, nesse caso, no divórcio, a única coisa que haverá diferença é que se o filho for menor de idade. Nesse caso, você vai ter que discutir os alimentos e a regulamentação de visita, ou seja, pai que ficou ou a mãe que ficou longe do filho no momento do divórcio exercerá o direito
direito de visita, bem como também ofertará os alimentos a esse menor. No caso dele ser maior de idade, nada terá implicação alguma, ou seja, não resolverá em nada.